Meu nome é Emerson, eu sou aluno do ProfBio da turma de 2023 e eu vou estar fazendo dois experimentos com pilhas. O primeiro experimento são com pilhas comerciais e eu vou tentar acender um LED com elas. E o segundo experimento vai ser feito com pilha alternativa, que nesse caso eu vou utilizar limão e outros materiais. Bem, para fazer essa pilha acender os LEDs, eu precisei usar duas pilhas de 1,5 volts. Eu tentei fazer isso com uma pilha e não consegui obter resultado. Então, com isso, eu utilizei agora duas pilhas, cada uma de 1,5, totalizando assim 5 volts, fios de cobre. E ao colocar o LED nas duas extremidades, eu consigo obter sucesso, ok? Então, com duas pilhas, eu consigo acender, nesse caso, esse LED que foi retirado de uma árvore de Natal. Bem, no segundo experimento, nós vamos fazer uma pilha alternativa usando limões. Então, aqui eu tenho alguns componentes, né, que vão estar fazendo parte da pilha. Então, eu tenho os materiais, né, que são compostos por zinco. Eles vão representar o eletrodo negativo, né, que é chamado de anodo da pilha, onde ele vai sofrer oxidação, liberando elétrons, nesse caso na reação química. Eu tenho aqui o cobre, que está sendo representado aqui pelas moedas de 5 centavos e os fios de cobre. Eles vão atuar como eletrodo positivo, que é chamado de catodo, né, da pilha. No caso, eles vão receber elétrons liberados pelo zinco na reação. Vou usar 4 limões, certo? Eu tentei fazer com 2, deu certo, depois não consegui mais, eu não sei porquê, mas enfim. O limão ele vai estar sendo representado, ele vai representar o eletrólito, que ele vai permitir a passagem de íons entre o eletrodo, né, que é o zinco, e o cobre, fechando o circuito elétrico e permitindo a reação eletroquímica. E aqui eu vou usar uma lâmpada de LED que foi retirado de um pisca-pisca da árvore de Natal, que ele vai justamente demonstrar a reação da eletricidade pela pilha. Então, quando os elétrons fluírem pelo zinco para o cobre, né, através do LED, ela vai acender indicando a presença de corrente elétrica. Então aqui eu já tenho o circuito formado, né, com os materiais que foram citados antes, né, os limões. Em cada limão foi feito 2 cortes, onde de um lado eu coloquei um clipe e de outro lado eu coloquei uma moeda de 5 centavos. O clipe, né, também pode ser feito com parafuso ou prego. Ele vai atuar como eletrodo, né, um eletrodo negativo que a gente chama de catodo, e ele vai liberar elétrons na reação química sofrendo oxidação. Enquanto o cobre ele vai atuar como um eletrodo positivo, que é chamado de catodo, e ele vai receber elétrons liberados pelo zinco na reação. Então, você tem aqui todo o circuito. Nesse caso, eu coloquei o LED aqui à ponta, né? Então, eu vou conectar aqui uma das extremidades e eu tenho aqui, né, um resultado positivo com os 4 limões. Então, como você pode ver, o LED ele acendeu, né? Ok? Então, para o LED acender, é necessário que ocorra uma reação química, nesse caso com o fluxo dos elétrons, que são reações eletroquímicas. Nesse experimento da pilha de limão, a reação química ocorre entre o zinco, né, que está sendo representado pelo clipe, e o parafuso, que está sendo representado pelo fio de cobre e também pelas moedas de 5 centavos. Quando eles estão em contato, né, com o suco do limão, que é representado como eletrólito, que é um ácido, essa reação gera uma diferença de potencial elétrico, né, entre esses dois materiais, permitindo que esses elétrons eles fluam através da LED e, nesse caso, ela acenda. O sucesso desse experimento depende também do estado de oxirredução, né, dos materiais utilizados como eletrodos. Na pilha de limão, o zinco ele vai sofrer oxidação, né, perdendo os elétrons, como já foi falado, enquanto o cobre ele vai ganhar elétrons, reduzindo-se a íons de cobre. Ok? Esse experimento ele pode ser feito pode ser utilizado em sala de aula de maneira interdisciplinar, né, até mesmo com outras disciplinas como a física, a química, né, juntas com a biologia,
e ele pode ser usado para facilitar o entendimento do aluno e instigar a investigação científica na busca de respostas para esse processo que ocorreu, né? Então, o aluno ele vai tanto realizar a parte da experiência, né, a parte experimental, quanto ele vai pesquisar, né, para saber o porquê que isso está ocorrendo, né? Por que 4 limões ele consegue acender uma lâmpada de LED. Então, isso pode ser feito, sim, dentro de sala de aula, de maneira interdisciplinar. Então, pode haver... Ao término do experimento, foi possível notar algumas mudanças visuais no aspecto do zinco, que estava sendo representado pelo clipe, e do cobre, que estava sendo representado pelo fio e pela moeda. O zinco, ele foi percebido que ocorreu uma corrosão, né, mais rapidamente quando teve contato com o suco de limão, devido à reação química que ocorreu. Isso pode resultar em uma mudança de cor, nesse caso foi o que foi percebido, né? Ou na formação de depósitos no parafuso ou, nesse caso, no clipe de zinco. O cobre, por outro lado, ele pôde desenvolver uma camada de óxido em sua superfície devido à exposição ao ar e à umidade, mas essa camada não afeta significativamente, não afetou, nesse caso, o funcionamento da pilha. Então, todo esse processo que nós vimos com a pilha de limão, eles também podem ser vistos em processos biológicos que ocorrem de maneira natural. A gente pode citar aqui o processo de fotossíntese, né, que é realizado por organismos como vegetais, algas e algumas bactérias, e também o processo de respiração celular. Então, a gente também pode perceber isso dentro desses processos que eu acabei de citar.